Amém, igreja? Vamos à palavra do Senhor. Amém? Eu tenho sentido muito forte da parte de Deus, nas minhas buscas e nas minhas orações, de que Ele deseja despertar a minha vida e a sua vida. Ele deseja nos acordar, talvez do sono de uma religiosidade. Quem sabe do sono de um comodismo. Quem sabe do sono de gostar, de estar em um lugar confortável. Eu quero dizer a você que está nos visitando, se é a primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. E que o Senhor abençoe grandemente o seu coração. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, no final desta ministração, nós vamos dar uma oportunidade para você. Mas se você está aqui nos visitando e você já é do Senhor, não importa quanto tempo você esteja na presença dEle, essa palavra é para você. Ele quer despertar uma igreja. Ele quer despertar, falando aqui da Betel, Ele quer despertar a Betel. E falando de Betel, quem caminha conosco aqui há alguns anos, sabe que a Betel, ela não tem um chamado para dentro. A Betel tem um chamado para fora. É esquisito dizer isso, porque eu creio que toda a igreja, que é a igreja de Jesus, tem um chamado para fora. Mas em especial, nós sabemos que Deus há muitos anos e ainda continua falando ao nosso coração, porque os projetos de Deus, Ele não engaveta, Ele não guarda, ou Ele não joga fora. Continuam sendo os mesmos projetos. E o Senhor fala muito com a Betel sobre a conquista de uma cidade. E o que nós fizemos? O que nós fizemos por muitos anos para conquistar Paranaguá? O que nós fizemos? Você que está aqui há um bom tempo sabe o que nós fizemos. Nós oramos. Nós já oramos muito por essa cidade. Nós já profetizamos muito para essa cidade. Mas eu entendo, da parte de Deus, que não é só orar. Sabe, amados, hoje eu estou liderando uma célula. Faziam, sabe quantos anos que eu não liderava uma célula? Mais de 10 anos. Eu liderei célula por mais de 20. Mas talvez um pouco menos de 10 anos, eu deixei de liderar célula. Por causa do pastorado. Mas agora estou liderando uma célula. E por coincidência de Jesus, estou liderando a célula que eu liderava antes. Mas não foi escolhido. Foi pela circunstância. Então nós temos sobre nós, a Batista Betel, uma palavra de conquistar uma cidade.
E eu estava nessa reunião, na última reunião que eu estava ali um irmão, que pelas contas dele, ele tinha já 50 anos de fé. Outro tinha, no meu caso aqui, 34 anos. Outro tinha 20. E um outro tinha mais de 17. E eu fiz uma pergunta para o mais novo na fé. Se é que tem um mais novo na fé. Todos nós que estávamos ali, vou falar assim para você entender. Todos nós éramos antigos, dinossauros. E eu fiz uma pergunta para o irmão mais novo da cela. Posso até dizer quem é? O irmão João de Deus. Conhece o irmão João de Deus aí vocês? Amém? Ele é de Deus duas vezes, né? No nome e no espírito. Perguntei algo para ele. Eu falei assim, irmão João, desse tempo que você está na igreja, esses 17 anos ou um pouco mais, a célula, ela mudou? Mudou no sentido de pessoas se achegando na célula. Porque nós trabalhamos com célula aqui, quem está nos visitando, nós trabalhamos com grupos, né, nas casas. E eu fiz essa pergunta para o irmão, e ele falou assim, pastor, eu me lembro de um irmão novo que entrou na célula. E ainda não ficou. E agora, graças a Deus, tem um caminhando conosco lá, que é o Samuca. Mas essa resposta do irmão me entristeceu muito. E eu vim motivado, se é que você me entende, com essa tristeza hoje. Mais de 17 anos que uma célula não ganha ninguém para Cristo. Sabe o que é isso? Será que nós estamos vivendo o Evangelho? E essa não é uma realidade só da minha célula. É a realidade de muitas células. 17 anos. Como que nós, igreja, vamos transformar uma cidade? Se nós temos uma pequena igreja, com 5, 6, 7 pessoas, que estão juntas, pelo menos há 10 anos, e nada acontece. Tem alguma coisa errada. Por isso que eu tenho entendido da parte de Deus que Ele quer nos despertar, e eu não estou falando isso hoje, nós estamos falando alguns dias sobre isso já. Como se conquista uma cidade? Ah, pastor, é orando, é orando. Ah, pastor, é adorando, é adorando. O que transforma uma cidade? A oração é importante. A adoração também é importante, e um dia nós vamos falar com vocês sobre isso. Mas o que transforma uma cidade é ter vidas dentro desta cidade transformadas. O que será que está acontecendo conosco? O que será que está acontecendo conosco? Eu estou me colocando junto, amados.
está acontecendo conosco? Será que nós estamos nos envolvendo com coisas que tiram o nosso foco da vontade de Deus? Será que nós estamos, quem sabe, olhando só para nós mesmos? Será que nós estamos com medo de testemunhar? Porque hoje nós somos taxados como conservadores, legalistas, fundamentalistas. E essas palavras, essa pregação contrária ao Evangelho, talvez esteja entrando em nossos corações. E não estamos percebendo. Eu falo de mim mesmo. Quando eu não era Jesus, eu era espírita kardecista. E o espírita kardecista, ele acredita em Jesus, mas é um Jesus diferente. Então, quando alguém vinha para me evangelizar, eu não gostava. Quem me conhece aqui dos primórdios da minha fé, sabe que eu era uma pessoa braba. E eu não deixava por menos. Se alguém viesse falar de Jesus para mim, eu falei, pare. Nem comece. Nem começa porque eu conheço Jesus e eu creio em Jesus. Eu lembro de um jovem que veio falar de mim, falar para mim de Jesus. E esses dias eu vi ele num velório. Já não é mais um rapaz, né? Tá como eu assim já, velhão. E ele veio, aquele eu botei para correr. Ele veio falar de Jesus, começando com a Arca de Noé. Daí eu falei assim, não acredito que você vai falar da Arca de Noé comigo. Não, mas é que eu quero falar de Jesus para você. Piorou. Eu falei, sai daqui. Sai daqui, sai da minha frente, some. Não quero te ouvir. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque isso criou uma barreira em mim. E que eu estou procurando em Cristo, agora, vencer. Não que eu nunca falei de Jesus para as pessoas, não. Mas por causa da minha experiência, eu tinha dificuldade de falar de Jesus para as outras pessoas. E se elas forem como eu era? E se ele me mandar calar a boca? E se ele ralhar comigo? E se ele me humilhar? E se ele me mandar embora? E isso se tornou uma barreira muito grande para mim. Sim, eu já falei de Jesus para as pessoas, eu já evangelizei, mas não quanto eu deveria ter feito. Uma vez, amados, eu estou mostrando as minhas mazelas, porque eu quero, como o Senhor, que esta igreja seja despertada em nome de Jesus.
Eu poderia até falar o nome dessa pessoa, porque alguns que trabalham no porto aqui conheciam esse homem. E eu estava trabalhando numa, eles chamam de controladora. Na época era a Intertec. E eu estava lá numa balança de fluxo, carregamento de navio. E tinha um homem que já eu conhecia. E ele era o operador da balança do porto. E o Senhor falou assim para mim. Estava chovendo. E quando chove para, né? Os irmãos que trabalham lá no porto sabem. Parou. Aí o Senhor falou assim para mim. Chama ele lá fora. E fala de mim para ele. E aquilo ficou me perturbando ali, aquele tempo todo, e ele era meio carrancudo, sabe? Ele não era muito de conversar, não era muito de falar, talvez porque a vida dele provavelmente não era fácil, né? E eu não fiz isso. Eu não fiz. Eu não fui evangelizar esse homem. Uma semana depois, ele teve uma briga com a sua esposa. E ele se agarrou no carro. A mulher deu a ré. Ele bateu a cabeça no chão e morreu. A minha oração, desesperada, era que alguém tivesse falado de Jesus, que alguém tivesse obedecido. Porque senão, essa vida vai ser cobrada de mim. Claro que depois dessa, quando o Senhor me pede para falar para alguém, eu vou. Mas será que Deus sempre tem que estar pedindo? Será que Ele sempre tem que dizer, ei, vai ali, fale com o seu vizinho, ei, vai ali, fala com o seu parente, ei, vai ali, fale de mim para o colega de trabalho? Eu tenho a esperança de que se Deus falou comigo para falar àquele homem, porque Deus tinha interesse na vida dele. E eu acredito, só vou saber quando estiver lá, eu acredito que Deus deve ter salvo esse homem através de outra pessoa. Sabe, igreja, por que nós estamos aqui? Qual o objetivo de nós buscarmos a presença de Deus, ser homens e mulheres cheios de fé? Para quê? Só para que os nossos problemas sejam resolvidos? E nós temos eles, não é verdade? Todos nós temos. Mas será que a vida com Cristo se resume a isso? Abra comigo em Mateus. Espero que dê tempo. Mas o meu desejo é que o Senhor fale ao teu coração de uma forma profunda nessa noite. Abra em Lucas, na verdade, Lucas. Espera aí. Deixa eu ver direitinho aqui. Isso, Lucas 19. Dezenove, 9 e 10. Diante disso, Jesus declarou: hoje
houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa passagem aqui fala do momento de Zaqueu, aquele cobrador de impostos que era rejeitado pela sociedade. Talvez para os religiosos, e na caminhada de Jesus com os religiosos, nós podemos entender que eles pensavam assim. Para os religiosos daquela época, talvez fosse a última pessoa que Deus direcionasse o seu olhar para ela. Mas Jesus, contrariando os religiosos, e eu digo uma coisa, igreja, nós precisamos sair desta religiosidade para poder cumprir a vontade de Deus. Veja, Jesus está comendo e bebendo com os pecadores. O que ele faz no meio dos pecadores? O lugar de Jesus não era entre os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus. Porque ele disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que acham que estão sãos, que estão com saúde espiritual. Eu vim para aqueles que estão com a sua saúde espiritual ruim ou morta, na verdade. O lugar de Jesus era no meio dos pecadores. Você já percebeu que quando a gente se converte, nós começamos a nos afastar dos nossos parentes que ainda não entregaram a vida para Jesus? Nós colocamos uma capa de santidade intocável. Ah, mas minha irmã me chamou para ir ao aniversário da filha dela, mas vai ter forró e bebida. E daí? É lá que você tem que estar, é só não beber e não dançar forró. Simples assim. Mas Jesus, ele estava no meio, entre os pecadores. Por quê? Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa era a missão de Jesus aqui na terra. Eu sei que vocês me ouviram já na última vez que ministrei isso que acabo de dizer. Mas não me canso de dizer as mesmas coisas, até que Cristo seja formado em nós. Ele veio buscar e salvar o perdido. Mateus 4. Mateus 4, versículo 18. Diz assim: e caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam a rede ao mar,
pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus então chega para Pedro e o seu irmão André e diz o seguinte: sigam-me. Tem alguém seguindo Jesus aqui? Vou perguntar de novo: tem alguém seguindo Jesus aqui? Amém. Aleluias. Ele disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Veja, quando Jesus chamou Pedro e André, ele não disse: vinde após mim, me sigam, e eu vou prosperá-los, e eu vou resolver todos os seus problemas, eu vou curar todas as suas doenças, eu vou resolver todos os relacionamentos ruins na sua vida. Esse evangelho, não que eu não creia que Deus prospera porque Ele prospera, não que eu não creia que Ele restaura a vida, nós estamos aqui, Ele restaurou as nossas vidas e continua fazendo isso. Não é que eu não acredite nestas coisas, não, mas esse tipo de evangelho é o que tem matado a igreja, é o que tem desviado o foco da igreja do propósito pelo qual ela está aqui na terra. É o evangelho de pregadores que pregam uma palavra e depois dizem: e para selar esta palavra, para que ela se cumpra na sua vida, traga a oferta mais gorda que você tiver. Você acha que isso alegra o coração de Deus? Mas, infelizmente, é isso que tem tomado o coração da igreja nesse tempo. Gente, vamos ser sinceros. Não que eu não creia nisso, mas se eu estivesse falando aqui: irmãos, se preparem para prosperar, Deus vai te tirar da miséria, porque eu fui novo e agora já sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Se eu estivesse pregando estas coisas, provavelmente muitos não estariam me olhando com a cara que estão me olhando. Não é? Agora, se o pregador diz: morra para si mesmo, diga glória, irmão. Deus vai te prosperar, Deus vai te fazer príncipe na terra, aleluia. Vamos ser sinceros conosco. Lógico, amados, eu não estou aqui dizendo que todos são assim. Provavelmente você já está sarado nisso. É só fazer uns análises. Primeira coisa eu vou falar aqui. Eu sei que vão ficar chateados comigo. Mas isso mostra, não estou te julgando, que eu não sei porque que você chegou atrasado. Eu não estou te julgando. Quando você vem a este lugar, qual é a tua motivação?
Qual é a tua primeira motivação? Isso é importante. É importante nós começarmos a analisar as nossas vidas para que as coisas comecem a se organizar dentro de nós. Porque a desorganização das nossas vidas está aqui dentro. E se nós começarmos a organizar as coisas dentro de nós, isso vai aparecer, vai ser colocado para fora. Eu estou aqui falando daquele que chega atrasado, e se você está vindo novo aqui na igreja, não é para você isso, tá bom? Tá bom? O pastor falou que eu cheguei atrasado, me viu chegando atrasado. Se você está vindo aqui, se você está aqui nos visitando, se você está vindo há pouco tempo aqui, não é para você, é para os velhos. E eu estou falando velho de casa aqui, né? Daqui, né? Porque tem uns novinhos lá que já estão desde criança aqui. São velhos também, já, tudo velho aqui já. Adolescente lá, mas é tudo velho também. Já estão tudo aqui, ó, um tempão na igreja. Então, não te julgando no sentido de que, de repente, você se atrasou mesmo, alguma coisa aconteceu, teve problemas lá e se enrolou, acabou se, né? Mas se você é daquele que não dá prioridade para chegar cedo, você não dá prioridade. Não é uma questão de que aconteceu alguma coisa que você não conseguiu chegar cedo. Mas para você que não dá prioridade, eu pergunto, qual a tua motivação de vir aqui? Por quê? Se a tua motivação de vir aqui não for adorá-lo, então você ainda está num nível de religiosidade. Eu tenho uma religião, eu preciso ir na minha religião, eu preciso ir na minha igreja, eu preciso estar com os irmãos. Isso é bom? Claro que é, mas não pode ser a nossa motivação. Porque se eu tenho motivação de vir à igreja para adorá-lo, então eu chego cedo. Por quê? É tão simples a resposta. Por quê? Esse momento aqui, que vocês estão vivendo agora, isso eu já falei acho que umas 10 vezes aqui. Esse momento que nós estamos aqui, esse momento é para Deus ou é para nós? Esse agora. Para quem? É a palavra sendo ministrada. E a palavra, quem vai ministrar a palavra para Deus? Quem ensinou Deus? Quem pode ensinar a Deus? Quem pode exortar a Deus? Quem pode ademoestar a Deus? Quem pode revelar alguma coisa a Deus? Chegar para Deus e dizer, Deus, eu tenho uma revelação agora, que eu acho que o Senhor não teve. Então esse momento é para nós. É para nós. Mas quando o ministério de louvor está aqui em cima, esse momento é para ele. Mas eu chego atrasado. Eu chego no segundo cântico já. No terceiro. É melhor você vir do que não vir, né? Claro, com certeza. Mas qual é a motivação? Precisamos analisar isso. Segunda pergunta de motivação. Qual é a tua motivação de estar com Cristo na terra? Qual é a tua motivação? Eu vou para a igreja porque eu quero ser abençoado. Não é errado. Eu vou para a igreja porque eu estou com alguns problemas e eu preciso de orações. Eu vou para a igreja porque eu preciso de um toque de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, ele já está te tocando nessa hora, agora. Meu amado, minha amada, como eu disse, Deus está interessado
em nos curar. Ele está interessado em nos abençoar. Ele está interessado nestas coisas. Mas esse deveria ser o nosso interesse? Será que o nosso interesse deveria ser esse? E eu estou falando para aqueles que entregaram a vida para Jesus, que já estão caminhando com Ele. Nós precisamos analisar com o Espírito Santo a motivação de nós estarmos caminhando com Cristo. Porque enquanto nós fazemos a sua vontade, enquanto nós cumprimos o seu propósito, Ele vai nos abençoando, Ele vai resolvendo muitas questões nas nossas vidas. Jesus chega na casa de Pedro, Pedro está caminhando com Jesus, e ele chega em casa, a sogra dele está adoentada. Jesus estava lá. Ele estava caminhando com Jesus, procurando fazer a vontade ali com Jesus. E Jesus curou a sua sogra. Deus, Ele está interessado nas tuas e nas minhas necessidades. Amém? Mas eu pergunto, nós estamos interessados na necessidade dEle? É isso que precisa mudar. É isso que precisa mudar. Vinde a mim, me sigam, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sabe o que Jesus quer fazer da igreja? Uma grande indústria pesqueira. E onde estão os pescadores? João 6. João 6,38. Palavras de Jesus. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha a declaração de Jesus. Ele desceu do céu, que foi algo extraordinário. Ele deixou a sua glória e veio até a terra. E ele era o homem, Deus. Se Deus estivesse aqui agora, visível, todos nós seríamos fulminados, não é verdade? Mas se Ele estivesse aqui, Deus estivesse aqui, vamos usar a nossa imaginação aí, né? Santificada. Se Deus estivesse aqui, pisando na terra, nós que já temos um entendimento de Deus, o que você faria? Provavelmente, nós cairíamos de joelhos. E desejaríamos dar o melhor para Ele. Não é verdade? Mas Jesus, o Filho de Deus,
A encarnação do Verbo estava aqui, não para ser servido, mas para servir. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar Jesus aqui, agora, no nosso meio? Se estivéssemos naquela época, Ele chegar aqui como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, e dizer: eu vim servir vocês. Eu não vim aqui para vocês lavarem os meus pés. Eu estou aqui para lavar os pés de vocês. Sabe, amados, eu acho que nós como igreja, muitas vezes, ainda guardamos em nossos corações soberba e altivez. Mas Jesus, Ele lavou os pés da humanidade caída. Será que nós conseguimos entender isso? Ele veio fazer a vontade do Pai. E nós como igreja? O que devemos fazer? Nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir a Deus e aos homens. E isso precisa vir como uma revelação forte, profunda em nosso coração. Por quê? Porque nós fomos ensinados por muito tempo a que nós devemos ser servidos. A nossa mentalidade, na sua grande porcentagem, tem essa ideia. Eu tenho que ser servido. Mas quando a palavra de Deus, ela nos mostra que nós estamos aqui para servir, aí a coisa pega. Servir. O que é melhor? Ser o dono do servo ou ser o servo? Houve uma discussão entre os discípulos para saber quem era o maior. Ei, os discípulos de Jesus, eles eram seres humanos como eu e você. Você não percebe nas redes sociais que há uma guerra entre os pregadores para ver quem se torna o maior pregador da nação, o maior profeta, a maior igreja?
a maior entrada financeira. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é algo que está no meu coração e eu desejo que isso aconteça comigo e com você. Nós precisamos, vou falar assim para entender, nós precisamos nadar contra essa corrente. A igreja verdadeira, ela não quer ser grande, ela quer manifestar a luz de Cristo. A igreja verdadeira, ela não quer que sua vida, seu ministério, sua igreja seja evidenciada, apareça. Ela quer cumprir a vontade de Deus. Ela quer descobrir o que tem no coração de Deus, o que realmente é verdade. E eles estavam discutindo quem era o maior. E Jesus disse, entre muitas outras coisas, ele disse: eu, no entanto, estou aqui como aquele que serve a todos. Jesus também ensinou que o maior, aquele que se torna maior, é aquele que se promove a si mesmo. É isso que ele ensina? É aquele que luta por posições elevadas. Que fica brigando por lugares ministeriais. Se torna maior aquele que deseja estar no último degrau do pedestal. É isso? O maior é aquele que serve. Nós estamos aqui para servir. Repito, a Deus e aos homens. Se você disser: pastor, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero mesmo servir a Deus, mas não quero servir o próximo. Eu vou falar uma coisa que pode te entristecer. Se você quer servir a Deus e não servir o próximo, nunca, jamais você servirá a Deus. Porque nós servimos a Deus servindo o próximo. Guarda isso. Você só serve, eu só sirvo a Deus quando eu estou servindo o próximo. Como eu queria, amados, que essa palavra entrasse no meu coração e no seu coração e rasgasse todo o pano velho de religiosidade, toda a estrutura apodrecida da busca só do meu bem-estar. Nós estamos aqui, igreja. Nós estamos aqui
para que vidas sejam alcançadas. Nós estamos aqui para buscar, salvar o que está perdido. Joga isso fora das nossas vidas, não existe evangelho. Irmãos, eu já estou terminando. Irmãos, eu nem cheguei à metade do que ia ministrar. Irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a realidade disso. Jesus deixou a sua glória para se tornar isso aqui. Para me salvar, para te salvar. E agora o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Gente, para quê? Deus deixou essa palavra poderosa para nós, que nos ensina, que nos exorta, admoesta, que nos fortalece. Por que Ele deixou essa palavra, que para nós que temos fé, é a palavra de Deus? Por quê? Por que o Filho de Deus desceu até aqui? Por que Ele precisou passar pelo Getsêmani? Aonde a sua alma se angustiou até a morte. E o sofrimento foi tanto, que a palavra declara que Ele suou grandes gotas de sangue. Por quê? Para quê? Para que vir até aqui? Ser xingado, blasfemado, cuspido, socado, chicoteado. Por quê? Para quê? Por que Ele teve que carregar aquela cruz? Por que Ele teve que ser acusado sem mesmo ser culpado de nada? Por que Ele foi pregado? Por que os pregos nas mãos e nos pés? Por que a coroa de espinhos? Por quê e para que tudo isso? Para quê? Por que que Ele morreu? Por que será que Ele declarou no final e disse: Pai, está consumado? Algo foi consumado, não vou falar disso agora. Por que colocaram Ele numa tumba? No sepulcro? Olha até onde Jesus foi. Por quê? Por quê? Ele nos dá e nos deu a garantia que a nossa fé é verdadeira, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por quê? Para quê? Por que que quando Ele apareceu, depois de ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e soprou sobre eles, e fez uma declaração maravilhosa, extraordinária, Ele disse: recebei o Espírito Santo. E por quê? Lá em Jerusalém, no cenáculo, um vento soprou, muito forte, e línguas de fogo apareceram naquele lugar, e pousou sobre cada um dos irmãos que estavam lá, e eles começaram a falar em outros idiomas. Por quê que Ele nos deu o Espírito Santo? Por que que Ele nos enche do Espírito Santo? Para quê? Para que tudo isso? Para buscar
e salvar o perdido. Nós podemos falar de muitos assuntos aqui na igreja, e nós falamos, mas esse é central. Essa é uma verdade que é alicerce para as nossas vidas. Um evangelho que não busca salvar o perdido, não é o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo outra coisa, mas não o evangelho de Jesus. Eu não estou dizendo, amados, que estamos perdidos. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de cumprir a vontade de Deus. E Jesus esteve aqui para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que o perdido fosse salvo. E a gente podia aqui, eu nem fui ali tinha algumas coisas mais a serem ditas. Mas nós precisamos entender isso, igreja. Não se sinta chateado, porque os pastores, né? Não só eu estou falando, os pastores estão falando sobre esse assunto. Porque eu creio que Deus está para fazer algo grande e extraordinário no nosso meio. E o grande e extraordinário que Deus vai fazer no nosso meio, amados, é salvar vidas. É alcançar vidas. E nós precisamos ter o coração no entendimento dessas coisas. Através de quem que ele vai alcançar? Irmão Wender. Eu ia ler um versículo ali que diz: aqueles que vir o Filho de Deus e crer nele, terão a vida eterna. É vir não é vir ao. Aqueles que verem Jesus e crerem nele, esses receberão a vida eterna. Os perdidos, as pessoas que estão sem Cristo no mundo, eles precisam ver Jesus. E onde que eles verão Jesus? Vamos terminar então? Pega seu dedo assim. Diga assim comigo: eles só verão Jesus através de mim. Aleluia. Só a igreja tem a face de Cristo. Só a igreja. Eu e você somos pequenos Cristos caminhando na terra. E ele precisa ser revelado através da minha vida e da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.